conservacionista dos e-mails. Eu gosto dos e-mails, porque está muito na moda as petições. A malta assina petição, não sei o quê e tal. Mas sejamos pragmáticos. Um político recebe uma petição com 139 mil assinaturas. Pronto, é um PDF que tem lá 139 mil assinaturas e ele com certeza que nem sequer vai fazer page down para as ver todas. Muito mais interessante é se esse político receber 139 mil e-mails, porque isso de facto já incomoda um bocadito. Portanto, a minha estratégia, e quem me conhece e me vai apanhando no Facebook sabe que eu gosto de pôr os e-mails da classe política, que não há nada de errado com isso, é domínio público, nós pagamos impostos para aquela malta lá estar, votamos nelas, e portanto, naturalmente, que aquele e-mail é público, eu simplesmente torno mais fácil a vida às pessoas porque ponho-o ali, escusam de ir à procura dele. E, de facto, à conta disso, o tal pacote legislativo foi aprovado. Está aqui uma campanha para, mais uma vez, vários países da Europa votarem contra o finning em águas europeias. O link é muito comprido e chato, mas se forem ao site da APES, que é um bocadinho mais fácil de decorar, é logo para aí a segunda ou terceira notícia. Uma boa notícia também, para não ser tudo terrível, Portugal já assinou o número de pessoas que precisavam de assinar. França também. Portanto, agora o nosso objetivo é convencer os nossos amigos de outros países europeus para assinarem também. E cá está. Também andamos numa campanha feroz para pedir a proteção do anequim, porque o anequim atinge a maturação para aí com 150 quilos e são capturados, não vos quero dar aqui uma seca de números, são capturados com estes pesos médios, 50, 60, 80 quilos, ou seja, muito abaixo do tamanho de maturação. E, obviamente, não é preciso dizer-vos que peixes que são capturados antes de terem tido a oportunidade de deixar outro peixe no mar, pois claro que a população não aguenta. E estamos a falar de animais que se reproduzem para aí de 3 em 3 anos. Apesar de serem um peixe, mais parecem um golfinho, mais parecem um mamífero, com uma capacidade reprodutiva muito lenta. Cá está o e-mail do Sr. Ministro do Mar, se quiserem mandar-lhe, isto também é fácil de decorar. Estão aqui pelo menos umas 50 pessoas, isto já chateia um bocado. Portanto, enfim. Agora uma excelente notícia, com 2 dias. Esta notícia saiu no dia 22 de setembro, antes de ontem. A pesca do anequim foi proibida em Portugal até final do ano. Atenção! E já estamos quase no Natal. Portanto, não se esqueçam daquele e-mail, porque se calhar a partir de 1 de janeiro, ou se calhar lá para novembro, dezembro, podemos começar a mandar e-mails. Atenção, Sr. Ministro, em 1 de janeiro, não perca a cabeça, vamos lá deixar os bichos sossegados. Bom, muitíssimo obrigado mais uma vez pelo convite simpático para estar convosco. Deixem-me só deixar-vos aqui com esta imagem de um tubarão sossegado no mar e com ali malta a tirar fotografias, e posso-vos dizer que há montes e montes de estudos feitos de que os tubarões neste papel, portanto a servirem de modelo para fotografias, para documentários, etc., rendem cerca de 100 vezes mais do que rendem as barbatanas, do que rende a cartilagem, não sei o quê. É exatamente assim que nós queremos os tubarões, é sossegados no mar para irmos lá tirar fotografias, apreciá-los e toca andar. Cá ficam aqui novamente contactos e os logotipos todos das associações com que eu tenho o prazer de trabalhar, e muito obrigado pela vossa atenção mais uma vez. Muito obrigada, João. Vamos passar agora para a segunda história de terror. E desta vez vamos ouvir o Tomás Santos, que é nosso vizinho aqui do Oceanário. O Tomás é de Engenharia Biofísica, mas na verdade ele tem trabalhado em literacia do oceano durante muito, muito tempo. Está muito, muito ligado ao oceano, à biodiversidade marinha. E esta história de terror que ele tem para nos contar, eu vou deixar que seja ele a desvendar tudo. Muito obrigado. Não sei se conseguem ouvir. Muito obrigado, Carla. Obrigado pelo convite que foi feito ao Oceanário de Lisboa. É verdade, não sou biólogo marinho e trabalho no Oceanário de Lisboa. Como é que é possível, não é? A verdade é que o Oceanário é um espaço para todos, é uma entidade que queremos que seja para a sociedade. Hoje trago-vos uma história de terror. O João falou bem desta história de terror que acontece sobre os tubarões, e eu vou falar-vos do vilão do Planeta Azul. Eu não sei se conhecem esta história. Então, o vilão do Planeta Azul
Para conhecermos o vilão do Planeta Azul, temos que voar um pouco no tempo e temos que ir até a uma altura em que este vilão vivia connosco de forma pacífica e que garantia que a nossa vida no nosso planeta fosse segura e confortável. Mas o que é certo é que tudo corria bem e, de repente, após uma revolução, tudo mudou. Tudo aquilo que estávamos habituados, de repente este vilão começou a crescer e a crescer, a expandir a sua força por todo o planeta. Mas quem é que o alimentava? Sabemos é que ele foi crescendo e alimentava-se de barcos, de fábricas, de navios. Como é que era possível que ele estivesse a crescer em tão pouco tempo? O certo é que este vilão não andava sozinho. Todos os vilões têm uma quadrilha e esta quadrilha foi ganhando cada vez mais força e, sem dó nem piedade, criava algo como incendiar florestas. Inundava cidades, secava países e lançava tempestades que acabavam por destruir por tudo onde passavam. O certo é que, embora este vilão e quadrilha andasse entre nós, o certo é que também provocou algo que fomos conhecendo cada vez mais como o degelo das nossas calotes polares, tornando também o nosso oceano ácido e contaminado. Mas, se pensarmos bem, este vilão foi alimentado de quê? Fomos nós que o alimentámos? Foram vocês que o alimentaram? Quem é que os alimentou? O vilão e a sua quadrilha de gases de efeito estufa. Com certeza que muitos dos que estão aqui já ouviram falar, os mais pequenos que se calhar nunca ouviram falar deste termo, eu se calhar aposto que alguns já... Aqueles que já ouviram falar sobre gases de efeito estufa, levantem a mão, por favor. Vejo ali alguns jovens com a mão. Exatamente, cada vez mais estas notícias aparecem, mas o que é certo é que, como é que apareceu, quem são os gases, esta quadrilha de gases de efeito estufa? Com certeza que já ouviram falar do dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso. Esta quadrilha está presente. No passado permitiu que existisse a vida de uma forma confortável no nosso planeta, mas o que é certo é ao longo destes anos, desde a grande revolução, que tudo alterou. A um ritmo alarmante. Hoje em dia falamos em mais de 400 partes de dióxido de carbono por milhão. Onde é que isto vai parar? Será que temos solução? Não sei. Olha, lembrei-me de uma. Já sei. Meus amigos, amigas, preparem as vossas carteiras, partam os vossos mielheiros e vamos seguir viagem. Façam comigo. Bora, bora, bora. Para onde é que seguimos? Para onde é que seguimos? Para onde é que será que vamos viajar? Tcharam! Solução! É ou não é? Marte. O que é que acham? Sim? Um T3, 50 mil eurinhos, está barato. O que é que acham? Jardim. Só temos um problemazinho. Não há oxigênio. Será que nos vamos dar bem neste sítio? Cada vez vemos mais ficção científica. Já existe a sonda Mars que aterrou, outras sondas. Estamos a explorar o nosso planeta Marte. Há teorias que aquela roleta russa dos 9 planetas em que Marte já foi como Terra e Terra eventualmente acabará por ser Marte. Será que isto é verdade? Será que é o nosso fim? Será que é o nosso destino? Quem é que acha isso? Levanta a mão. É o nosso destino? Ali os dois jovens. Boa! Muito bem. O que é certo é que, e há muitas pessoas que gostam de pensar, e temos sempre uma solução, que é Marte, mas eu digo-vos já, a solução está mesmo aqui à nossa frente. E se há história que tem vilão,
toda a história tem que ter um herói, não é? E esta história não pode ser uma exceção. Então, se toda a história tem um super-herói, quem é que lá apareceu? O super-herói. Mas quem é que será um super-herói que tenha superpoderes? Aqueles superpoderes que, por exemplo, quando estamos a tomar banho, antes de entrarmos no banho, seja uma banheira, um poliban, aquela água de aquecer o banho, será que pode ser utilizada para regar plantas? Será que pode ser utilizada para lavar a louça? Não é a água do banho, é a água que está a aquecer, está bem? Não fiquem já preocupados. Será que lá em casa conseguimos desligar todos os aparelhos eletrónicos que não estejam a funcionar? Desligar a luz? Será que conseguimos andar mais de bicicleta? A trotinete, eu duvido. Acho que a trotinete devia andar com capacete e eu às vezes vejo-os lá ao pé de mim na calçada da Estrela a descer e eu até me benço, não sei como é que é possível. O que é certo é que devemos andar menos de carro e, sem dúvida, que nesta Semana Europeia da Mobilidade vamos cada vez sentir mais esta pressão em nós, em mudarmos, em agirmos. Sentem isso ou não? Sentem que a esta altura, sentem que se não for agora está tudo tramado e temos mesmo que ir para Marte? E digam uma coisa, será que super-heróis só existem na televisão, nas bandas desenhadas? Será que existem super-heróis aqui? Esta menina, sim ou não? Dava para super-herói? Uma capa roxa, cor-de-rosa, mais ou menos? Assim? Mais aí atrás, olha, já está ali uma super-herói. E aqueles dois jovens que iam para Marte, dá para ser super-heróis? Será que conseguimos? Eu acho que sim, não é? E eu diria mesmo que todos nós podemos ser super-heróis. Então digam comigo, nós podemos ser os super-heróis. Outra vez, nós podemos ser os super-heróis. Outra vez, nós podemos... Agora entramos numa igreja assim um bocadinho mais evangelizada. Temos que evangelizar, estou a brincar, mas temos que olhar uns para os outros e dizer que nós somos capazes. Nós somos capazes de fazer mudança. E há uma frase bem bonita que é: uma imagem vale mais que 1000 palavras, um gesto quantas valerá, não é? Muitas, muitas mais. Então, se podemos super-heróis, é um pouco o que esta imagem nos diz. Vemos ali jovens, por acaso são todas raparigas, mas também há rapazes, atenção, há ativistas que estão a falar do seu planeta. E há uma coisa que às vezes, ainda no outro dia estava a ouvir um responsável da Pasta Oceanos das Nações Unidas que dizia assim: o quê? Vocês estão sempre a falar o nosso oceano, o meu oceano? O oceano não é teu. Tu não tens razões de o possuir. Tu vives num planeta que te emprestou a casa. Cuida bem dela, não é? É um pouco por aí. Então aqui o que estamos a ver são jovens ativistas. Temos que pressionar os governos. Temos que escolher bem. Temos que votar naquelas pessoas, naqueles programas que nos identificamos. Senão não vale a pena. O que é que eu vou dizer aos meus filhos quando chegarem a adultos? Quando forem a vez deles. E será que estes super-heróis devem cair nos ombros de uma só pessoa? Claro que não. Temos que ser nós, enquanto sociedade, a fazer pequenos passos. Não é pôr em cima de nós uma carga gigante a dizer que vou fazer uma lista, este ano, 2022, vou fazer 350 coisas em prol do planeta. Impossível, isso não funciona. Têm que ser coisas pequeninas, passo a passo, comportamento a comportamento. Se hoje não der para fazer, há sempre o amanhã, em que faremos algo melhor, algo sustentável. Agora, temos que nos familiarizar com estes termos, com a aptidão, com as nossas valências, que podemos agir e mudar. E há uma coisa que eu gosto sempre de dizer, é: falem com os vossos pais, com os vossos avós, que são teimosos, os adultos, jovens, são os mais teimosos de todos. Vocês também são, mas os adultos ainda são mais. E quando chegamos à parte dos avós, tem dias. Então toca a passar a mensagem ao cão, ao gato, aos irmãos, aos tios, a toda a gente. Porque no final só temos um planeta. Esta é a única casa que dispomos. Então temos que olhar para ela. E eu, enquanto trabalhador do Oceanário de Lisboa, tenho sempre aquela costela que diz: atenção ao oceano, literacia azul. Porque o oceano é o
principal consumidor de dióxido de carbono do nosso planeta. Funciona como regulador do clima. Se este oceano não estiver saudável, se nós não agirmos em prol dele, de certeza que este sistema de suporte de vida natural que temos no nosso planeta começa a falecer. E já vemos em alguns pontos cada vez eventos extremos mais intensos. Se Portugal, que está aqui na Península Ibérica, com a influência do Norte da África, vamos ter, se calhar, uns períodos mais complicados no nosso futuro, vamos, mas temos que pressionar todos e tudo, porque afinal só temos um planeta. E aquilo que eu gostava de vos mostrar, eu trouxe o meu planeta. O que é que acham? Parece-vos bem ou não? Então, meus amigos, este planeta está nas minhas mãos e agora vou fazer uma coisa. Gostava que passasse por todos. Vamos lá passar por todos. Só temos um planeta. O planeta está nas minhas mãos e agora está nas vossas mãos. Querem ser os vilões ou querem combater os vilões e serem os super-heróis da história? O que é que dizem? Super-heróis? Podemos contar convosco? Sim? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim, boa. Muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado. Tenta não partir a cabeça de alguém. Obrigado por terem vindo. Obrigado. Vou deixar aqui o... Muito obrigado, Tomás. Obrigado. Eu acho que depois desta conversa, ninguém aqui se vai atrever a ser um super vilão. Acho que vão sair daqui todos super-heróis ou vão ter o Tomás à perna com estas mensagenzinhas sempre que saírem e deixarem água a correr e deitarem coisas para o chão. Agora, então o planeta ainda está a circular? Não é para levar para casa, atenção. Já estou a ver aí alguns pretendentes. Podem passar por todos. Aquela aula ainda não passou. E pronto. Está a chegar ao fim. Podem deixá-lo aí, quietinho, se quiserem, que eu depois já o recolho. Pode ser? Obrigado. Não tratem mal o planeta, por favor. Não façam isso. Agora, vamos passar à última história de terror. Já dizia a minha mãezinha, é assim que se chama. E quem a vem contar é o Bernardo Peixoto. O Bernardo estudou Engenharia e Gestão Industrial no Instituto Superior Técnico e é um amante de viajar, de conhecer, de passar o conhecimento e por isso é que ele comunica tão bem e por isso também é que nós o convidamos a estar aqui hoje, na Noite Europeia dos Investigadores, e a falar um bocadinho de o que é que dizia a mãezinha dele. Oh Bernardo, o que é que dizia a tua mãezinha? Carla, eu agradeço muito o convite e tenho de começar por pedir desculpa a toda a gente, explicar já que estou bastante envergonhado, porque eu sou o intruso desta Noite Europeia dos Investigadores. Eu não sou investigador, eu não investigo e ao pé destes ilustres estou bastante envergonhado, ainda por cima não comi muito bem, dormi mal, mas felizmente tenho-vos a vocês. Para preparar esta minha vinda aqui, para estar à altura do convite que tão simpaticamente a Ciência Viva me endereçou e para não ficar muito, como é dizer, estressado com esta apresentação, pensei no que já dizia a minha mãezinha, que o segredo do sucesso é comer bem, dormir bem e muito amor. E, portanto, foi nisso que eu me baseei em primeiro lugar. E seriam certamente condições necessárias, mas não suficientes para estar à altura de um evento desta categoria. Então, o que é que eu fiz? Fui investigar. Bem, realmente fui investigar qualquer coisa. Fui à descoberta do que era, de facto, o Pacto Ecológico Europeu e achei logo muito interessante haver um objetivo enumerado que é edifícios, edifícios sustentáveis e eficientes. E lembrei-me logo do que dizia a minha mãezinha, como muitos dos edifícios são para a habitação, onde nós dormimos, a minha mãe falava em dormir bem. Pronto, confesso que aqui dei assim uma volta e enviesei um bocado a história. Depois havia outro que era dos alimentos. Há o objetivo no Pacto Ecológico Europeu dos os alimentos saudáveis e a preços acessíveis. E eu lembrei-me, isso era o que já dizia a minha mãezinha, comer bem. E
O que eu pensei, depois, ao refletir muito e li muito o Pacto Ecológico Europeu e muitas referências, o que eu achei mais interessante de pensar era que, se calhar, o que já dizia a minha mãezinha, que o segredo do sucesso é comer bem, dormir bem e muito amor, poderia ser não só o fim, mas também o princípio do Pacto Ecológico Europeu. Não sei se me expliquei, vou tentar explicar melhor. Nós falamos muito dos problemas de causa antropogénica, ou seja, aqueles que são causados por mim e pelos senhores e pelas senhoras. Mas falamos pouco das soluções com causa antropogénica. E a verdade é que este desafio que nos é colocado através do Pacto Ecológico Europeu depende daquilo que cada um de nós vai fazer, como aliás foi explicado pelos verdadeiros investigadores neste palco. E comecei a refletir sobre isso. Realmente, comer bem, dormir bem e muito amor deverá ser, talvez, o primeiro passo para cada um de nós se preparar para a mudança. Que a mudança não foi deixada a cargo dos rios, nem das vacas, nem das árvores. Está nas mãos de cada um de nós. Se é uma teoria gira, é verdade, inspirada na minha mãe, mas isto não é ciência. Portanto, a minha proposta para os próximos minutos é nós tentarmos validar esta hipótese. Portanto, investigando investigações, investigando investigadores e investigando gente que simplesmente investiga. Parece-vos bem? Tentar validar a teoria de minha mãezinha. Ora, o nosso primeiro convidado, durante muito tempo, praticamente toda a sua vida, viveu uma espécie de história de terror, numa luta contra o excesso de peso. Recentemente, decidiu escolher viver, que se trata de um compromisso que ele assume publicamente para a sua própria automotivação, mas também para poder partilhar com cada um de nós aquilo que tem descoberto. Está, portanto, a dar um enorme contributo para a literacia em saúde e para a comunicação de ciência. E uma coisa muito interessante é que foi jornalista durante 30 anos, portanto não estranhem se acharem que ele tem o seu quê também de investigador. É o Nuno Azinheira. Eu sou obeso desde os meus 6 anos de idade. Num certo sentido, eu estou num outro momento agora. Eu estou em busca desse final feliz. E eu só serei capaz de fazer escolhas eficazes se tiver informação, se for um cidadão informado. Numa altura em que vivemos tanto em que ouvimos falar tanto de negacionismos, eu acho que o negacionismo é a antítese do conhecimento. E, portanto, eu tenho, soube me reunir das pessoas certas, e que tu és, aliás, um belo porta-estandarte disso, essa capacidade de juntar pontos, fazer pontos, né? Juntar pessoas e fazer pontos. E será certamente um contributo também para a comunicação de ciência. Sim, vou à procura de quem investiga e depois, utilizando uma expressão muito portuguesa, troco por miúdos. A ciência é fundamental se ela estiver ao serviço das pessoas. O Pacto Ecológico Europeu passa, entre outras coisas, por melhorar o bem-estar e a saúde dos cidadãos e das gerações futuras, proporcionando, entre outras coisas, alimentos saudáveis e a preços acessíveis. Da tua experiência, comer bem sai caro? É muito engraçada essa pergunta e é um tema muito interessante, porque ao mesmo tempo é uma espécie de justificação que foi criada e enraizada, e eu acho que criada até pela própria indústria, para dizer venham cá. Tu comparaste a obesidade a um barril de pólvora. Olhando para o panorama, pelo menos em Portugal, parece que estamos perante um barril de pólvora gigante que a longo prazo vai comprometer uma vida mais sustentável e assim comprometer o Pacto Ecológico Europeu? Em absoluto, Bernardo, em absoluto. Quando nós nos negamos a perceber as evidências científicas que nos levam ao conhecimento e que nos permitem as escolhas certas, é explosivo porque é um coquetel, não são coisas isoladas, não é? É um conjunto de várias coisas. Resumindo e concluindo, concordas com a minha mãezinha? Concordo com a tua mãezinha e de preferência tudo junto. O Nuno Azinheira que escolheu viver e que, apesar disto não ser ciência, obviamente, não podemos dizer que está agora validada a teoria de minha mãezinha, pelo menos já tem alguém que concorda. E eu nesta noite decidi ir completamente para fora de pé. Tive a ousadia de entrevistar o meu antigo professor de jornalismo, portanto é preciso ter alguma lata, e às 10h20 da noite temos uma convidada que é neurologista e especialista, uma das melhores, em medicina do sono. Vamos receber a professora doutora Teresa Paiva. Professora, eu quero começar por pedir-lhe desculpa por começarmos uma conversa às 10h20 da noite. Espero que a organização não me leve a mal a pergunta, mas acha que devia ser Manhã Europeia dos Investigadores? Vou-lhe pedir só que... A noite é uma coisa bonita. Portanto, eu pessoalmente gosto da noite. Quer dizer, a manhã é bonita, todas as coisas do dia são bonitas. E, portanto, eu acho que a noite é uma coisa boa. Portanto, Noite Europeia dos Investigadores tem o seu consentimento. Está bem. Muito bem. Começo por perguntar, assim, de forma breve, se também concorda com a minha mãezinha.
Eu concordo com a sua mãezinha e concordo com o que disse antes de mim, com a história dos super-heróis, sabe? Porque, se eu vou falar de sono, eu vou dizer que o sono é o meu super-herói. E, de facto, eu tenho, quer dizer, uso o sono como o meu grande ganho, o meu grande super-herói, percebe? Portanto, esta é, talvez, nesse sentido, eu concordo em absoluto com a sua mãezinha. Sabe que os filhos odeiam dar razão às mães, portanto, eu hoje já tenho duas pessoas que concordam e que continuam a validar, neste caso até posso dizer cientificamente, a teoria. Doutora, nesta noite estamos a tratar histórias de terror. Eu pergunto-lhe se o panorama do sono em Portugal ou no mundo, daquilo que conhece, configura uma história de terror. Eu acho que tudo configura sim e não, percebes? Eu tenho um bocado de dificuldade com as respostas absolutas. Efetivamente, a gente vê muitas pessoas a darem imensos pontapés ao sono. Está a ver? Portanto, é o meu dia-a-dia, é ouvir pessoas que durante a vida toda andaram com o sono aos pontapés ou deram pontapés ao sono. E depois vemos muitas pessoas que também têm doenças do sono, que é outra coisa diferente. E, portanto, isso vê-se muito e vê-se muito mais. Quer dizer, eu acho que nós temos uma cultura que é a cultura da insónia. Quer dizer, quem é inteligente é quem dorme pouco, o que é uma profunda mentira. Quer dizer, as pessoas inteligentes e as pessoas com boas condições cognitivas têm, de facto, geralmente dormem bem, embora haja sempre uma minoria que seja só sleeper, mas a maior parte das pessoas com sucesso dorme bem e muitas horas, quer dizer, entre pessoas célebres dos últimos séculos, temos imensos exemplos. Eu acordei há bocadinho. Pois, não, mas isso não é dormir bem, desculpe lá. O acordar há bocadinho não é bom. Portanto, dormem bem, dormem a horas e dormem o que é preciso. Portanto, a outra grande ideia é que temos que trabalhar muito e temos que estar sempre on. A gente não pode estar off. Isso é uma ideia erradíssima, porque todo o nosso sistema nervoso é feito para estar on e momentos de off. E temos redes neuronais que precisam mesmo de estar off para que, quando estamos on, funcionemos bem. São as chamadas redes de default. E é muito importante, no sono também acontece exatamente o mesmo. Quer dizer, nós durante a noite temos momentos em que dormimos e momentos que acordamos. Portanto, nós não estamos sempre a dormir. Isso é, por exemplo, um mito. Eu tenho que dormir seguido. Não é necessário absolutamente dormir seguido, porque nós todos vamos acordando pouquinho ao longo da noite. Portanto, temos os nossos momentos on e off. Está a ver, naturalmente. Por outro lado, há a cultura do que se tem que fazer muita coisa, trabalhar muito, responder aos e-mails todos. Não há tempo para nada, temos sempre muito mais coisas para fazer, etc. E isso é uma coisa que, e voltando a falar do clima, dos tubarões e juntando-lhes o sono, há uma coisa que é muito comum. O clima só vai funcionar se houver equilíbrio. Equilíbrio, quer dizer, entre a atmosfera, os oceanos, a Terra, a temperatura, todos esses equilíbrios complexíssimos que existem na Terra. O nosso corpo só funciona bem se nós estivermos em equilíbrio. Portanto, se nós não estivermos em equilíbrio, há catástrofes, assim como há catástrofes no clima, quando há desequilíbrios, as cheias, os tremores de terra, aquela atrapalhada toda. Portanto, o pensar que nós podemos estar sempre, constantemente, fora dos equilíbrios e nos nossos pontos máximos, é uma ideia verdadeiramente estúpida. Quer dizer, é mesmo estúpido, porque não pode ser. Nós regemos-nos pelas mesmas regras que existem na natureza, quer dizer, nos tubarões, nos cães, nos gatos, nos leões, nos mosquitos, etc. Percebe? Nós temos exatamente as mesmas regras e, portanto, as plantas... E, portanto, não podemos pensar que funcionamos com regras diferentes das regras da natureza. Isso sim é mau. Falou em pontapés no sono. O que é considerado um pontapé no sono? Pontapé no sono. É a pessoa passar, olha, hoje estive um doente, ele passou a vida toda a dormir 4 horas, 4 a 5, e depois, há 3 anos, que não aguenta dormir nada, percebe? Portanto, isso é assim, a gente vai estragando o nosso sistema e depois, a partir da altura, fica estragado e depois já não dorme. Primeiro não se dorme porque não se quer, porque está a ter sucesso, etc., um pseudo-sucesso, e depois cai-se.
Portanto, um pontapé é dormir menos do que é preciso. O outro é dormir fora de horas, quer dizer, deitar muito tarde, ou levantar muito tarde, ou dormir durante o dia em vez de dormir durante a noite, etc. Por aí O deitar fora. cedo e cedo erguer, que diz a sabedoria popular, Não, é verdade não é ou não? muito verdade. Não é muito verdade. Não, eu se me fizessem isso, ficava mal. Está a perceber? Portanto, quer dizer, as pessoas há uma coisa que se chama o cronotipo, que tem uma distribuição gaussiana, e, portanto, há pessoas que são médias, há pessoas que são matutinas e há pessoas que são noctívagas. E, portanto, cada um deve funcionar de acordo com o seu ritmo. Para quem está a chegar, estamos à conversa com uma das maiores especialistas em medicina do sono, a Teresa Paiva, e pergunto-lhe agora, acerca do Pacto Ecológico Europeu, toca em dimensões como a formação, o emprego, a indústria, o desenvolvimento, a economia. O que é que o sono tem que ver com isto, do ponto de vista da sociedade macroscopicamente falando? O sono sai caro. O sono, a falta de sono, custou aos 5 países mais ricos entre 1,9% a 3,4% ou 3,5% do PIB do Japão, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França e da Alemanha. Está a ver? Portanto, perder sono é caríssimo. E, portanto, nós não podemos perder o sono. Porque se perdermos o sono e dormirmos mal, ficamos doentes ou arranjamos mais doenças. Olha, uma das coisas que fiz hoje, quer dizer, isto parece que estou a inventar, mas não é verdade. Eu uma vez, uma doente, há pouco tempo, trabalhava. Uma das coisas que ela trabalhava era numa das coisas da natureza, e tinha que fazer. Eu disse, não vai aguentar, tem riscos cardiovasculares, tem riscos para a sua saúde mental, tem isto. Não é? Passado 15 dias estava com infarto de miocárdio. Percebe? Quer dizer, estas brincadeiras são quase que fazem doer o coração, percebe? Porque ela, que obviamente é muito mais nova que eu, não é? E ter uma pessoa nova ter um infarto de miocárdio é uma enorme chatice. E, portanto, isto é verdade. Eu vejo isso no meu cotidiano. As pessoas entram mesmo em risco. Quer dizer, os alunos, por exemplo, fazerem diretas é a coisa mais estúpida que se pode fazer, porque depois a seguir têm brancas nos exames. Está a perceber? Portanto, não é bom para os jovens aqui. O sono alterou-se muito durante a pandemia e nesta fase já de... Quer dizer, começam a dizer pós-pandemia. é outra dificuldade de dizer. O sono alterou-se muito e alguns comportamentos alteram-se muito e nós começamos a ver que as pessoas são muito perturbadas, os doentes são cada vez mais complexos e há uma grande agressividade. Quer dizer, as pessoas são assim um bocadinho. Acontece que durante a pandemia 50% das pessoas, nós temos essas estatísticas, portanto o que eu estou a dizer é verdade, 50% das pessoas passaram a dormir pior, mas houve cerca de 4% que dormiu melhor e o resto ficou igual. Está a ver? Portanto, não é assim tão trágico. Não é assim tão trágico. Houve muitas pessoas para quem a pandemia foi uma coisa boa, não é? Não estou a dizer que a pandemia é uma coisa boa, claro, não é? São de duas sono, coisas diferentes, não é? Mas muitas pessoas deixaram de ter que se levantar tão cedo para depois terem naquela fúria dos filhos, levar os filhos para a escola, não sei o quê, irem nas bichas de trânsito e pôr os filhos na escola, depois porem os filhos na escola, irem a correr para o trabalho, depois trabalharem, depois irem buscar os filhos à escola. Quer dizer, é uma vida um bocadinho de inferno, pois as pessoas adultas que aqui estão sabem que isto é verdade. E, portanto, isso acabou um pouco com a pandemia e permitiu que algumas pessoas melhorassem. Houve outras que aproveitaram para fazer grandes mudanças de vida. Você ouve nos jornais, eu tive isso em doentes meus, etc., mas que mudaram, que foram viver para o interior, que foram fazer outras coisas, que saíram dos empregos horríveis onde estavam, etc., por aí fora. Portanto, houve também quem aproveitasse a pandemia. Eu tenho muita dificuldade na atitude estritamente negativa, não é o que vende, mas eu não gosto disso. Quer dizer, foi tudo mau. Não é verdade, quer dizer, foi mau para muita gente, não estou a dizer que seja bom, mas não foi necessariamente... Em termos de sono foi bom para algumas pessoas. Para algumas pessoas foi bom. Muito bem. E é importante saber isso. Nesta noite europeia dedicada aos investigadores e à investigação, aquilo que mais me intriga, imagino que intrigue a maior parte das pessoas aqui presentes e as que nos acompanham à distância, é como é que a doutora Teresa Paiva
sabe dessas coisas que estão cá dentro. Portanto, como é que se estuda o sono? Isso intriga-me. Eu estudei o sono sempre sozinha, a princípio sozinha. Portanto, eu não sou um bom exemplo, percebe? Não havia ninguém a perceber de sono, não é, na altura. Portanto, primeiro estudei sozinha e depois falei com muita gente no estrangeiro. Agora, neste momento é fácil estudar o sono, porque há pós-graduações, há mestrados, há neste momento 2 pós-graduações sobre sono em Portugal, há mestrados em Espanha, há mestrados em Inglaterra, etc., por aí fora. Portanto, neste momento é relativamente fácil. Quer dizer, eu pessoalmente recebo muitos profissionais, principalmente médicos ou técnicos, para fazerem estágios sobre o sono. Está a perceber? Mas imagino que eu vou ter consigo para estudar o meu sono. O que é que me faz? O seu sono. Por exemplo. Eu pensei porque está cá dentro. o sono. Intriga-me um pouco como é que a professora Teresa Paiva... Eu chamo professora porque eu tenho os professores em muito boa conta. Também já vou dizer porquê. Imagino que eu vou ter consigo. Eu sou professora a sério, agora já não estou... Mas uma vez professora, para sempre. Fiz os concursos. Eu vou ter consigo e o que é que me faz para perceber o meu sono que vai cá dentro? Para além de lhe poder contar alguma coisa. Primeiro eu tenho que falar muito tempo consigo. E a história que se faz sobre o sono é uma história que leva a cerca de 1 hora. Portanto, eu antes faço muitas perguntas sobre a sua vida, sobre os seus hábitos, sobre os seus traumas, sobre o que é que você quer fazer, sobre o seu trabalho, sobre não sei o quê. Portanto, depois de fazer essa história toda, que é uma história sobre a sua família, as relações com a família, as relações emocionais, etc., etc. Portanto, isso leva, imagina, 3/4 de hora. E depois, no 1/4 de hora final, eu faço as perguntas sobre o sono. Está a perceber? Portanto, e depois, a seguir, tem que se medir o sono. Ainda não acabei. Portanto, a seguir tem que fazer um registro de sono, porque o sono é como a temperatura, a tensão arterial, etc. Tem que ser medido com uma forma objetiva, porque a percepção que as pessoas têm sobre o seu sono é muitas vezes errada, tanto num sentido como no outro. Quer dizer, há pessoas que acham que dormem otimamente e dormem muito mal. Há pessoas que acham que não dormem nada e dormem muito melhor do que aquilo que é. E há pessoas que não têm sequer a noção que dormem mal. Está a perceber? E dormem mal, têm problemas de sono. Para terminar, 3 recomendações genéricas para um bom sono. Durma bem. Durmam bem. Não usem despertador, que é uma coisa mais coisa. Eu acho que o despertador é uma coisa má. Estou a falar mesmo a sério. Mas é uma ainda bem que amanhã é sábado, portanto. Mas não, agora vou falar a sério. Portanto, durmam bem, comam bem, façam exercício, usem a cabeça, quer dizer, se não usarem a cabeça, o sono não é necessário, e amem bem também. Portanto, lá estou de acordo. Eu vou dizer com à minha mãezinha. mãe. Muito obrigado. Professora Teresa Paiva. Obrigado. E só nos falta, muito brevemente, demonstrar a parte do amor, que imagino que seja óbvia e à medida de cada um de seu jeito. Eu ainda faço parte daqueles alguns sonhadores que veem que a escola é que vai salvar isto tudo, apesar dos vários episódios de, podemos dizer, histórias de terror que vemos nas escolas. Talvez eu acredite que a escola vá salvar isto e que possa apoiar isto tudo e que possa apoiar o Pacto Ecológico Europeu, porque também foi dessa experiência que eu vivi e que tive grandes mestres. Aliás, tenho cá hoje presente a minha professora de Física e Química, Teresa Paiva, homónima, portanto já tenho 2 Teresas Paivas que me inspiram e que já na altura, há 10 anos, nas nossas aulas de Física e Química, eu percebia que a escola poderia ser muito mais do que a página 33. Penso que educar é apesar de eu não ser educador, penso que educar é dos maiores atos de amor que pode haver. E o desafio e a reflexão que eu gostaria de deixar para esta noite, para cada um de nós, é percebermos se poderá a escola ser ou não um agente para o desenvolvimento e, quem sabe, ajudar-nos a cumprir os propósitos e esta missão que nos chega através do Pacto Ecológico Europeu. Despeço-me com esta reflexão, num tempo em que estamos a regressar às aulas. Obrigado a todos, espero não ter desiludido ao pé de tantos investigadores. Boa noite. A pandemia que abriu a escola fechada. Em tempos de pandemia, a escola está fechada. Antes da pandemia, a escola estava aberta. Mas estaria realmente a escola aberta?
Vamos falar de escola aberta, vamos falar de stakeholders. Um stakeholder é qualquer pessoa ou organização que possa afetar o cumprimento de uma missão, positivamente ou negativamente, ou que possa ser afetado por isso, positivamente ou negativamente. Vamos considerar que a missão é abrir a escola, mas não apenas levantar os stores e tirar os cadeados dos portões. Imaginemos que a escola se torna num agente de desenvolvimento local, cooperando com outros stakeholders para abordar desafios ou oportunidades locais, da vida real. Conseguimos imaginar? De certa forma, nestes tempos de pandemia, temos assistido a alguns exemplos disso. As famílias têm estado ativamente envolvidas na vida escolar, mais caseira, e várias entidades, tais como governos locais ou empresas, têm colaborado ativamente com a escola. E se explorássemos mais este espírito de cooperação entre vários stakeholders para que, no futuro, depois da pandemia, a escola possa ser um agente de desenvolvimento local? Para dar um exemplo, vamos até Figueira de Castelo Rodrigo. Aqui, onde o Douro toca à fronteira, o rio nunca foi proibido de atravessar a fronteira. Já antes da pandemia, a plataforma de ciência aberta começou a desenvolver iniciativas de escola aberta em estreita colaboração com o agrupamento de escolas local. Quando aqui cheguei, era preciso identificar e conhecer melhor os stakeholders já envolvidos naquelas iniciativas, ou os que poderiam vir a estar. Estas respostas poderiam contribuir para uma mudança institucional sustentável, aprofundando uma cultura de escola aberta onde a escola tem um papel central na sociedade e é parte de uma rede de parceiros em interação. Deste trabalho resultaram algumas contribuições para decisores e gestores de projetos de escola aberta. Uma metodologia para análise de stakeholders, um questionário que podemos considerar uma ferramenta à disposição e uma série de recomendações. Gostava de partilhar contigo algumas conclusões que te serão úteis, por exemplo, se quiseres desenvolver uma comunidade de escola aberta no teu bairro, na tua cidade, na tua localidade. Esta análise, que envolveu stakeholders individuais e coletivos de dentro e de fora da escola, tinha como principais variáveis 5 atributos que caracterizam o envolvimento de um stakeholder num projeto: interesse, poder, urgência, apoio, legitimidade. Uma das coisas que mais gostei de encontrar nesta pequena investigação foi um decreto-lei muito interessado na escola aberta, apontando o objetivo de integrar as escolas nas comunidades, estabelecendo a interligação do ensino com outras atividades através do envolvimento de várias entidades. Mas o cumprimento das metas curriculares foi apontado como uma barreira para se poder participar noutras atividades. Poderá, na prática, a escola aberta integrar os currículos? Vários stakeholders se referiram à necessidade de dar prioridade às atividades principais: o ensino, a produção, as vendas ou os desafios locais, urgentes. A falta de tempo ou de recursos humanos foi uma das principais barreiras identificadas para se conseguir apoiar iniciativas de escola aberta. Quanto à legitimidade, alguns stakeholders afirmaram que a sua participação seria socialmente bem aceite por gozarem de credibilidade ou de boa reputação junto da comunidade local. O conceito de escola aberta é sobre a abordagem de desafios locais envolvendo vários stakeholders. Agora, um desafio de escala global está a mexer com a escola. A escola saiu à rua e a sociedade entrou na escola. Será que, ao ter-se fechado, a escola se abriu? Não estará agora, mais do que nunca, a escola aberta? Muito obrigada, Bernardo. Agora posso tirar. Acho que ali a mochila não se vai zangar comigo. Muito obrigada a todos, ao João, ao Tomás, ao Bernardo e a todos e a todas que estiveram aqui connosco. Esperamos que tenham gostado destas histórias de terror e agora convidamos-vos a conhecer também as outras atividades que lá estão fora, aqui neste primeiro piso, lá em baixo. Sintam-se à vontade para conhecer os investigadores e as investigadoras. E daqui a pouco vamos ter uma seleção musical dedicada à água e ao planeta, lá em baixo, junto ao pêndulo de Foucault. Divirtam-se. Boa noite.